Pessoal, mostra lá a aula passada, está lá no slide, técnicas contábeis. Primeira coisa, quais são as técnicas contábeis? Escrituração, precisa estar na ordem. Auditoria, que até nos livros de 2012 ainda estão parecendo, mas passou a ser o nome agora relatório mesmo. Análise das demonstrações financeiras, que quem for prestar prova de auditor tem que fazer essa disciplina, quem prestar de analista não. Alguns fiscais entram, outros fiscais não, depende do edital, né? E as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. E aí eu vou repetir um pouquinho, porque é um assunto pesado. As demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis são, atenção, isso aqui é assunto de outras aulas, hein? Eu só quero que vocês saibam o que é. Então, qual é a demonstração financeira mais importante? Não, a que mais cai na tua prova. Aqui o esqueminha é um pouquinho diferente. É o balanço patrimonial. Vai ter uma aula, mais de uma aula sobre o balanço patrimonial. Pegando a parte introdutória, a gente vai ter bem mais do que uma aula só sobre isso. O que é o balanço patrimonial que a gente já viu um pouquinho na primeira aula? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Tá? O balanço patrimonial é conhecido como BP, balanço patrimonial. A segunda demonstração financeira ou demonstração contábil que mais cai na prova, todas são importantes na contabilidade. A gente vai falar desses ingredientes hoje, mas não vamos abrir a DRE hoje. A demonstração do resultado vai ser uma aula só sobre isso, do exercício. Como é que é a estrutura da DRE? É outra aula, pessoal. Primeiro lugar, guarde apenas os nomes. Como é que monta isso? A gente vai aprender, tá? Vamos passo a passo. O que é a demonstração do resultado do exercício chamada de DRE? Trabalha com as despesas. O que mais? Com os custos e com as receitas. É ela que vai informar no final do dia, no final do mês, no final do ano, o quê? Falamos na aula passada, quem deu uma estudadinha? O lucro, depois a gente vai aprender como é que faz isso. Ou prejuízo líquido, tem vários nomes de lucro, tá? Do exercício. Ok? Demonstração do resultado do exercício, a DRE. A terceira demonstração, eu tinha colocado na lousa da LPA? Sim ou não? Só para ficar igualzinho. Sim? Então, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. O que é DLPA? Demonstração. Hoje, guarda a sigla, o que ela significa. De lucros. Isso aqui vai ser mais para o final do curso. Ou prejuízos acumulados. Ela trabalha dentro de onde, que eu falei na aula passada, quem estudou, ela trabalha dentro do PL das empresas. É nela que é calculado o quê? Eu falei, não falei? Os dividendos. Cuidado, os dividendos não são calculados na DRE e a gente vai aprender até como é que se calcula os dividendos. Os dividendos vão para quem? Para os acionistas. Só que aqui tem um detalhe. A DLPA, o que a gente está pondo na lousa? O que atende à Lei 6.404/76, né? A Lei das Sociedades por Ações aplicada às demais sociedades, que eu deixei no material para vocês. Se não está na tua área de aluno, vai entrar. Eu já vou verificar isso quanto antes, porque eu já deixei para vocês aí a Lei 6.404/76 atualizada. A última atualização de 2009. Perante a Lei 6.404, balanço, a DRE, a DLPA. Porém, as sociedades anônimas de capital aberto, aquelas que têm ações na Bolsa, são fiscalizadas por quem? Ninguém vai te perguntar isso em contabilidade, quem é que fiscaliza o quê? Mas tem que saber.
porque vai entrar uma informação a mais aqui. Elas são fiscalizadas pela CVM. Ninguém vai te perguntar o que é CVM, mas tem que saber. Até por causa de várias outras matérias que vocês estudam. É a Comissão de Valores Mobiliários. A DLPA está incluída na DMPL. Por causa de quem? Por causa de uma exigência da CVM. Isso também está no teu material por escrito, né? Mas vai anotando para você ir fixando. Por causa de uma exigência da CVM para as companhias abertas. O que é DMPL? Vamos aprender? Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Olha só o que a gente já vai aprender um pouquinho na segunda aula e bastante lá mais para o final do curso. O saldo final da DLPA é igual ao saldo final da DMPL? Eu nem faço ideia o que é isso, como é que eu vou falar? Fala, a porta está fechada, está só a gente aqui. O saldo final das duas é igualzinho? É a mesma coisa. Ela está incluída. Qual é a diferença da DLPA para a DMPL? A DMPL trabalha com o PL também? Também, gente. A DMPL mostra o cálculo dos dividendos, os dividendos para os acionistas. Pessoal, está tudo igual. Qual está sendo a diferença? Uma diferença muito grande, sim. A DLPA trabalha com o PL de maneira resumida. A DMPL trabalha com essa movimentação de maneira detalhada. Aquela velha comparação que eu gosto muito de fazer porque é muito didática. Você vai no caixa eletrônico e tira o saldo da sua conta. Certo? Como é que sai o saldo? Um papelzinho pequenininho. Tem condições no saldo de eu ver quando é que cai o cheque tal do dia tal? Impossível. Para saber isso, o que eu tenho que tirar? O extrato. Qual é a diferença do saldo para o extrato? Tirei os dois na mesma hora. É o mesmo saldo final? Sim. Aí a gente vai usar dois nomes técnicos da contabilidade. O saldo não é resumido? E o extrato, o que ele é? Ele é detalhado. Qual é o nome disso em contabilidade? A DLPA é um quadro resumo do PL. Isso aqui é uma demonstração sintética. A DMPL é um quadro analítico, como se fosse o extrato, movimentando passo a passo tudo o que aconteceu. Como é que é o nome disso? Analítico. Então, é a mesma coisa, tá? A DLPA, agora detalhe, a DLPA é uma exigência de quem? Da Lei 6.404/76. A DMPL é uma exigência de quem? Da CVM. De capital aberto, tá? A DMPL. Olha aqui o que eu vou perguntar agora, que vai ter que pensar. Perante a Lei 6.404, qual é que ela exige? Que é o que eu estou falando, estou explicando para vocês. A DLPA. Posso fazer essa aqui no lugar dela, a DMPL, perante a Lei 6.404? Isso o pessoal se confunde na prova. Pensa. Eu te pedi algo resumido. Você está me dando algo detalhado. O que acontece? Você está me oferecendo informações a mais ou a menos? A mais. Então, perante a Lei 6.404, ela pede a DLPA. A DLPA não está incluída na DMPL? Posso fazer só a DMPL para ela? Mais do que suficiente. Agora, a mesma pergunta ao contrário. Posso fazer a DLPA para a CVM? Por que eu não posso? Porque a CVM, ela não quer saber de nada resumido. Ela quer saber de tudo o que? Detalhado. Então, perante a Lei 6.404, ela pede o sintético. Fez o analítico? Ótimo.
Agora, o contrário não é verdadeiro. Perceberam? Perante a CVM, o que ela exige? O analítico. Posso mandar para ela o sintético? De jeito nenhum. Então, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados trabalha com o PL de maneira sintética, no cálculo dos dividendos e tudo mais. É uma exigência da Lei 6.404. A ADM-PL é uma exigência de quem, gente? Da CVM. Isso tem que estudar, não quero que saia da aula com isso na ponta da língua, mas tem que estudar. E eu estou deixando bem mastigado, além do material que também está mastigado. O que é DMPL? Demonstração das mutações, vai pondo isso na cabeça, do patrimônio líquido. Tá? Cai isso em prova direto. O nome delas cai direto. Balanço, DRE. O nome de todos vocês têm que saber, né? Se aprofundar, os auditores em todas. Os analistas, gente, o balanço é DRE. E aí faz muita diferença. A prova de analista é mais fácil que a prova de auditor? É só você olhar de 2009. Qual é a diferença, gente? A prova de auditor tem mais matéria para estudar. Tem mais quantidade para estudar. A prova de analista tem menos. Se você pegar a mesma matéria, pasmem, a prova de contabilidade geral de analista, a última, por exemplo, deu mais trabalho que a prova de contabilidade geral de auditor. É uma incoerência total. Pode xingar, eu também acho uma incoerência total. Perguntas na prova de auditor tinham que ser da prova de analista. Perguntas da prova de analista, só que não dá para anular nada, porque tudo aquilo que está ali dentro é contabilidade geral. Mas é uma incoerência. Só que tem matéria lá no auditor que nunca vai cair no analista, não faz parte do programa. Se você pegar a prova de português dos dois, gente, não tem essa. A de analista é bem fácil, a de auditor é bem difícil. Não é, gente. Todas as provas eu tenho que estudar muito mesmo para poder ter um bom desempenho. Balanço DRE, DLPA. Quarta demonstração. Demonstração dos fluxos de caixa. Isso aqui eu dou lá em contabilidade avançada. E só para os auditores. Hoje todo mundo tem que saber o que significa. Qual é a sigla? DFC. Demonstração dos fluxos de caixa. O que a DFC faz? Todo mundo tem que saber falar isso. Cai perguntinha básica sobre o comportamento delas. Ela trabalha com as entradas e saídas de numerário. Como é que é esse numerário em contabilidade? Qual é o nome dessa palavra? O dinheiro é só o que está no caixa, gente? Onde é que tem dinheiro numa empresa? No caixa. Onde mais? Nos bancos. Além do que? Além dos bancos, dentro do banco ainda, em aplicações. Qual é o nome disso tudo? Em uma palavra só. Disponibilidades. Todas as aplicações entram aqui? Não, todas não. Mas aquelas de liquidez imediata. O que quer dizer todas as entradas e saídas de dinheiro de numerário? Quando é que entra dinheiro numa empresa? Uma palavra, nos. Quando é que sai dinheiro de uma empresa? Nos. Quando é que entra dinheiro numa empresa? Nos recebimentos. Não complica, sejam simples. Sim ou não? Quando é que sai dinheiro de uma empresa? Nos pagamentos. E aí, gente, milhares de recebimentos e milhares de tipos de pagamentos. Não paga fornecedor, não paga salário, não paga imposto, não paga um empréstimo. Entradas e saídas de numerário, disponibilidades, né? Os equivalentes de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa trabalha com as entradas e saídas de numerário, de dinheiro. Mega pegadinha. Ela entrou no lugar de uma demonstração que não
é mais obrigatória. Por isso aquele cuidado. Cuidado com as provas muito anteriores. Quem é que estava no lugar dela e hoje não é mais obrigatória? E a gente vai anotar. A doar. Demonstração. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, tinha uma aula só sobre isso. Tá? Demonstrações das origens e aplicações de recursos. Ela não é mais obrigatória. Olha o que eu estou fazendo aqui na lousa. Ela não é mais obrigatória. Portanto, quem estuda isso... por que você está falando se não é mais obrigatória? Porque o nome dela aparece na prova. Só isso. E aí, gente, você de cara já elimina a alternativa. Deixa eu acabar aqui, que a gente já vai para a prova de 2009, já, no comecinho da segunda aula. A demonstração dos fluxos de caixa é obrigatória para todas as companhias, abertas e fechadas? Sim ou não? Aí tem um detalhezinho bem chatinho aí. Cai a frase. Exato, qualquer banca, gente. A demonstração de fluxo de caixa é obrigatória para todas as companhias, abertas e fechadas. A resposta está certa ou está errada? Está errada. Está errada. Por quê? Ela é obrigatória para as companhias abertas? Sem sombra de dúvida. Todas as companhias abertas? Todas. Todas. As companhias fechadas, que são cotas, não são ações, as limitadas, por exemplo, as companhias fechadas, tem uma regrinha. O PL tem que ser superior a... O que é PL? Patrimônio líquido. A 2 milhões de reais em 31 de dezembro. Por que 2 milhões? Porque a lei pôs esse número, acabou o assunto, engole na cabeça. Tá? Então, cuidado. Quando a doar era obrigatória, olha só como as coisas são incoerentes, por isso que a gente tem que saber da lei. Quando a doar era obrigatória, era a mesma coisa, só que aqui era 1 milhão. Quando entrou a demonstração dos fluxos de caixa, passou... Por que era 1 milhão e passou para 2? Porque a lei quis, gente. Acabou o assunto. Ponto. Você vai tomar posse, vai ser descontado 27,5% de imposto de renda. Por quê? Porque é lei. Acabou o assunto. Chora. Que é o que dá vontade de chorar todo mês. Que é muito dinheiro, gente. É muita coisa. Então, eu odeio falar essa palavra. Decora isso. Porque quando cai isso, gente, é uma pergunta fácil, mas poucos sabem. Poucos. Olha lá no teu material, mostra lá o slide, você tem isso escrito. A companhia fechada, com PL na data do balanço inferior a 2 milhões, não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. É a mesma coisa ou não é? O que eu estou falando para tomar cuidado desde a primeira aula com a língua portuguesa? E eu fiz de propósito. Superior a 2 milhões é o quê? Obrigatório. Inferior a 2 milhões não é obrigatório. Sim ou não? Perceberam? É a mesma coisa. Tá? Quem está com um PL, as companhias fechadas, que estão com PL superior a 2 milhões, são obrigadas a fazer quem? A demonstração dos fluxos de caixa. E quem tem menos de 2 milhões? Não é obrigatório a fazer. E as companhias abertas? Todas são obrigadas a fazer. Sim? Só guarda isso. Não estou abrindo a estrutura dela, como é que se faz. Isso aqui em avançado eu gasto mais de 2 aulas para fazer inteirinha. Dá muito trabalho. Todos têm que saber isso aqui. Depois, só para os auditores, a gente vai se aprofundar nisso. Ok? Quais são as demonstrações contábeis exigidas por lei? Começa sem olhar no caderno, é teste, é exercício para fixar isso na cabeça. Não tem ordem. Balanço patrimonial. Quem é o balanço patrimonial? Ativo, passivo e PL. Só isso? Não.
A gente esse ativo vai se quebrar, esse passivo, muita emoção, muita, tá? Vai ser uma outra aula. Depois vem quem? A DRE. O que é DRE? Demonstração do resultado do exercício. O que a gente estuda nela, que eu já falei? Despesa, custo e receita. O que ela informa? Isso já cai em prova que já dá para responder, gente. O lucro ou o prejuízo líquido do exercício. Não é difícil, tem que estudar e tem que ler várias vezes isso. A próxima demonstração de... O que é DLPA? Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Está incluída na... Lembra? Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Que é uma exigência de quem? Da CVM. Qual a diferença das duas? O saldo final das duas é igual? Sim. A DLPA é, uma palavra, sintética. A DMPL é analítica. O que é sintético? Resumido. O que é analítico? Detalhado. Ok? Demonstração dos fluxos de caixa. O que ela faz? Entradas e saídas, recebimentos e pagamentos de numerário. Dinheiro no caixa, no banco, todos os pagamentos, todos os recebimentos. É obrigatória para todas as companhias? Não. Então explica. É obrigatório para todas as companhias abertas e para as fechadas que têm um PL superior a 2 milhões de reais em 31 de dezembro. Inferior a 2 milhões não é mais obrigatória. Estudar, Pensa aqui, tomar posse, viajar para fora não tem um preço? Tem. Então, pensa aqui. Tem coisa pior que entrar numa loja e falar, divide em 10 vezes? Então, a gente tem que sair dessa vida. Então vamos lá. Ai, gente, nem me lembra. Olha lá. Balanço DRE, DLPA, DE. Está faltando a quinta. Demonstração do valor adicionado. Isso aqui é matéria de avançada também. O restante da aula vai ser mais fácil que esse comecinho. Mas esse comecinho é importante você já saber. É importante. Quinta demonstração contábil. É a DVA. O que é DVA? A demonstração do valor adicionado. Eu quero que desde o início vocês entendam o que é a sigla. Desde o início. Eu dou aula dela só lá na avançada. Não cai no edital de analista, cai no de auditor. Me matei de dar aula sobre isso, da outra turma. Quantas perguntas caíram na prova da Receita? Nenhuma. Né? Que delícia, né? Então, demonstração do valor adicionado. É obrigatória para todas as companhias? Isso pode perguntar para todos vocês. Não é obrigatório para todas as companhias. O que a lei diz? Que a DVA é obrigatória apenas para as companhias abertas. Ah, porque a lei não quer, ponto. Ok? Então, gente, o que é DVA? Demonstração do valor adicionado. É obrigatória para todas as companhias? Não, apenas para as companhias abertas. As sociedades anônimas de capital aberto que têm as ações lá na bolsa. O que faz uma DVA? Isso todos têm que saber. O que faz uma DVA? Ela mostra a riqueza. Isso está acontecendo muito no Brasil, gente, muito. A riqueza produzida pela companhia. E como essa riqueza foi o quê? Distribuída. Tanto é que para montar ela, gente, eu preciso da DRE, eu preciso do balanço, eu preciso da DLPA, eu pego vários ingredientes das outras demonstrações, né? Como é que foi distribuída essas riquezas? Na forma de salários, na forma de aluguéis pagos, na forma de juros pagos, de dividendos.
e etc. A riqueza produzida pela companhia e como essa riqueza foi distribuída. Vocês têm ideia do norte do nosso Brasil? Chegou uma hidrelétrica lá para ser construída. O que tem lá na área de uma hidrelétrica? Tem shopping, McDonald's, metrô, não tem nada. Tem árvores e animais. Por sinal, é uma coisa seríssima, né? Quantas mil pessoas eu preciso para construir uma hidrelétrica, gente? 2.000, 3.000 pessoas. Essas 2.000, 3.000 pessoas vão para lá, não tem onde morar. O que eu vou ter que fazer lá? Construir casas. Vou ter que chamar engenheiros e construtoras e empreiteiras, que já trazem mais 1.000 pessoas. Todo esse pessoal precisa comer. O que eu levo para lá, gente? Eu levo alimentações, restaurantes, mercados, quitandas. Todas essas pessoas precisam de remédios. O que eu tenho que levar para lá? E a coisa vai crescendo. O que nasce? De uma hidrelétrica, de uma construção de uma hidrelétrica, nasce uma cidade. Nasce uma cidade. E ela mostra isso, né? Inclusive isso aqui tem uma influência muito grande com o PIB do nosso país. Porque eu chego num... Olha o que na época de Getúlio Vargas, as montadoras de veículos fizeram com o Brasil. Expandiu o Brasil. Olha o que uma montadora de veículos cria de empregos diretos e indiretos. E isso gera tudo, gente. É alimentação, é transporte, é segurança, tudo. Nasce uma cidade disso. De uma grande empresa chegando. Por que os estados brigam tanto e dão incentivos fiscais para, de repente, uma montadora de veículos ir para tal lugar? Ah, teve isenção fiscal. Teve de um lado, de outro lado ela só criou riqueza. Você teve isenção fiscal e todo mundo que trabalhou em volta não teve. A arrecadação do município e do estado triplica. Né? Você cresce uma população em poucos anos. Numa década você tem uma cidade pronta por causa de uma obra que começou. Então, a DVA tem esse papel. A riqueza produzida por uma empresa e como essa riqueza foi distribuída. Mais importante, ninguém vai pedir isso para explicar o que é a DVA, o que ela faz. Mas ela é a demonstração do valor adicionado e ela é obrigatória apenas para quem? Para as companhias abertas. Mostra lá o slide que vocês têm, o materialzinho. Demonstrações financeiras ou contábeis. Balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa, se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. E aí a gente já falou os detalhes de cada uma, tá? Uma coisa que é nova é de um CPC 26, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para as companhias abertas. Eu tenho que ter a demonstração do resultado. Isso aqui é coisa nova. Abrangente. O que é a demonstração do resultado abrangente? É pegar ADRE mais resultados abrangentes importantes para a empresa. O que são esses resultados abrangentes importantes para a empresa? Tudo aquilo que está dentro, coisas importantes que estão dentro do PL de uma companhia. Não sei se vão chegar tanto na tua prova, mas saibam que por causa do Comitê de Pronunciamento Contábil número 26, para as companhias abertas entrou mais uma demonstração, a demonstração do resultado abrangente, tá? Que é pegar a DRE, que já está sendo feita por toda a contabilidade, mais itens importantes do PL. Isso é apenas para as companhias abertas, é uma coisa recente. Nomes das demonstrações.
é DRE mais resultados abrangentes, que são itens importantes do patrimônio líquido de uma empresa. É isso que quer dizer essa demonstração do resultado abrangente. Pessoal, as demonstrações contábeis. Então lá quando a gente pega o jornal, quadrinho do balanço patrimonial, quadrinho da DRE, quadrinho da DLPA, que se for uma sociedade anônima de capital aberto tem que fazer a DMPL, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado. Se for uma companhia aberta, demonstração dos resultados abrangentes, um monte de quadro, né? Um monte de matéria. Isso aqui estuda-se em 4 anos de uma faculdade. Aqui embaixo, eu tenho 2 coisas escritas, importantes. Coloca a Lei 6.404 para mim, que acho que já está aberta lá embaixo. Qual é o nome de uma técnica contábil que está opinando sobre isso? Não é análise. A análise está vendo o desempenho e não entra aqui. A auditoria. Vamos colocar agora a última palavra que está sendo usado, né? Relatório da auditoria. Que auditoria que é essa? Que vai lá no jornal das companhias abertas? É qualquer auditoria, gente? Isso, auditoria independente ou externa. Procura o artigo 176 para mim. Pode baixar rápido. Isso, direto, que é muita coisa. Pessoal, existe outra parte escrita sobre esses quadros que, ao mesmo tempo, o quadro não consegue demonstrar. Por exemplo, nós vamos ter uma aula mega importante de controlar os estoques, fichinha de estoque, que na prática é lindo e maravilhoso, o computador faz tudo. Na prova, nem a ficha em branco te dão. E você tem que fazer as contas à mão. Essas fichas, com o mesmo enunciado, dependendo do critério, vai mudar a resposta. Essa mudança de critério, eu tenho que colocar aqui. A gente vai ter uma outra aula importante, isso cai pra caramba em prova, que os bens, o veículo, a máquina, o imóvel, os computadores, eles vão se desgastar. Qual vai ser o nome dessa matéria? A depreciação desses bens. Existem vários critérios para a depreciação desses bens. Portanto, também vai estar aqui, né? Qual é o nome dessas observações sobre itens que os quadros não estão mostrando com clareza? Qual o nome? Quem sabe? Notas explicativas. Sobe mais um pouquinho, depois do 5º. Vai indo. Isso, aí. Tá, parágrafo 5º. Pessoal, o que eu coloco em notas explicativas? O que eu quiser colocar. Só que alguns itens são obrigatórios. O que eu coloco em nota explicativa? Eu vou colocar em nota explicativa como é que foi a entrevista do candidato a emprego? De jeito nenhum. Eu vou colocar em notas explicativas tudo aquilo que é uma palavra. Relevante. O que quer dizer relevante, gente? Importante para a empresa. Abaixa um pouquinho antes do parágrafo 5º, deixa eu ver uma coisa. Aí. Tá, perfeito. Pessoal, olha para cá. Responde para mim que isso já caiu em prova. E faz tempo que caiu isso, as perguntas vão e voltam. Nota explicativa é uma demonstração financeira? Não é uma demonstração financeira. O que a lei diz? A lei diz que as notas explicativas complementam
as demonstrações financeiras. Mostra o texto da lei que eu deixei para vocês. Parágrafo 4º, não é para decorar número de parágrafo, não é para decorar número de artigo, mas está no artigo 175. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas. Dá para marcar o que eu estou lendo agora ali? Consegue? Só para o pessoal. Isso, olha lá, pessoal, que eu estou lendo ali. E vocês têm isso. As demonstrações serão complementadas por nota. Ah, é legal pôr esse parágrafo no meu caderno? Sim. Vai pôr a lei inteira no seu caderno? De jeito nenhum. Tá? O que é importante eu vou falando. E aí, se você conseguir colocar no seu caderno, é uma técnica de estudo. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Volta aqui para a lousa. Aí vem a maliciosa da CESP e UNB numa outra prova, num outro cargo, e coloca um certo e errado assim. As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis. Como é que você interpreta isso? Bem maldadezinha mesmo. E eu ponho certo e errado nisso. Ó, primeira pergunta que eu falei. Nota explicativa é uma demonstração contábil? Não é. O que a lei diz? Não é porque eu estou falando que não é. A lei diz, nota explicativa, as notas explicativas complementam as demonstrações contábeis. Aí vem uma outra banca e fala assim, as notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis. Está aqui na lousa, olha a lousa. Está certo ou está errada uma frase dessa para interpretar? Pessoal, posso publicar as demonstrações, uma companhia aberta, que tem que ela é obrigada a publicar tudo isso. Ela pode obrigar sem o parecer da auditoria? Sem o relatório da auditoria? Não. Ela pode publicar isso sem colocar nenhuma nota explicativa? Não. Elas fazem parte das demonstrações contábeis. Não dá para montar as demonstrações contábeis e não ter essa parte de baixo. O relatório da auditoria e as notas explicativas. Nota explicativa não é demonstração, mas se ela complementa, ela faz parte das demonstrações contábeis ou financeiras. Sobe um pouquinho lá no artigo 175, no parágrafo 5º. Olha aqui, isso a gente não vai perder tempo, mas vocês vão ler em casa. As notas explicativas devem, isso aqui teve alteração de 2009, apresentar informações sobre as demonstrações contábeis. Vai subindo um pouquinho. Indicar os critérios de avaliação que a gente vai aprender. Olha lá, fala da depreciação, os investimentos relevantes em outras sociedades, a gente vai ter aula sobre isso, ônus reais de garantia sobre alguns bens, os tipos de ações. Então nós temos vários itens que fazem parte das notas explicativas. Vale a pena decorar todos esses itens na prova? O custo-benefício não, gente, sinceramente. Tenho que ler algumas vezes? Sim. Agora, pode tirar. O que eu acabei de colocar na lousa, eu tenho que decorar para a prova o nome das demonstrações contábeis e o que significa o papel delas? Com certeza absoluta. Então, isso chama-se, gente, custo-benefício para a prova. Qualquer livro de contabilidade tem o relatório inteiro das notas explicativas. E abre página, 20 páginas para isso. Vale a pena o custo-benefício? Não. Né? E entendam, o que entra em nota explicativa? Tudo aquilo que é relevante para a empresa. Ok?